Olá pessoal, professor Juliano. Hoje a gente vai dar continuidade então a nossas videoaulas que falam sobre organização de dados dentro de uma análise estatística. Na nossa última videoaula a gente falou um pouquinho sobre distribuição de frequência sem intervalo de classe. Então fica a sugestão, eu vou deixar no card aqui em cima, para quem não assistiu essa videoaula, ir lá dar uma olhada, analisar essa videoaula, porque a nossa análise de hoje tem a ver com a nossa última videoaula sobre, então, distribuição de frequência sem intervalo de classe. O que a gente vai fazer hoje? A gente vai trabalhar, então, com distribuição de frequência com intervalo de classe. Eu vou mostrar para vocês aqui um passo a passo de como a gente pode construir uma tabela que tem a ver, então, com a lógica de organização de dados dentro de intervalo de classe. Para isso, eu vou usar um exemplo que é o seguinte. Então, supondo que eu tenho um conjunto de dados brutos, que seja coletado lá de um grupo de pessoas. Supondo que seja 20 pessoas, porque eu tenho 20 dados aqui, certo? E eu queira saber dessas 20 pessoas, desse grupo de pessoas, a sua idade. Então, eu tenho lá, a primeira pessoa tem 45 anos, a segunda 41, 42 e assim sucessivamente. Eu fui anotando esses dados conforme as perguntas iam sendo feitas. Se eu fosse pegar, a partir desses dados, construir uma distribuição de frequência sem intervalo de classes, como a gente fez na nossa última videoaula, a gente ia ter, pessoal, uma tabela no final, como essa aqui, uma tabela muito grande. Isso justifica o porquê de a gente usar, nesse caso, o intervalo de classe. Porque a gente tem um conjunto de dados muito grande, ou seja, a minha amostra é muito grande. Então, se eu for colocar na lógica da distribuição de frequência sem intervalo de classe, a minha tabela ia ficar grande demais e aí perde o objetivo de sintetizar e organizar os dados bem próprio da estatística. Então tá, eu tenho esses dados todos aqui. A primeira coisa, pessoal, que eu sugiro a que vocês façam para construir uma tabela com um intervalo de classes é colocar esses dados em row. Vai ser mais fácil depois para a gente contar quantos valores estão em cada intervalo de classe. Então, daqui para cá, o que eu fiz? Então, a primeira coisa, colocar os valores em row, ou seja, colocar eles numa organização do menor para o maior. Então, eu comecei, o 41 apareceu 3 vezes, o 42 2 vezes, o 43, o 44, o 45... 46, 46, 50, 50, 51, fui organizando em row, claro, respeitando a repetição de cada um dos dados, dos meus dados brutos, que foi aquele que eu coletei inicialmente. Depois que eu fiz isso, eu vou, pessoal, fazer o nosso próximo passo, que é calcular a amplitude da amostra. O que significa isso? Eu vou pegar o maior valor dessa amostra, que nesse caso é 60, vocês podem ver que a minha maior idade é 60 anos. Então, eu vou pegar o maior valor menos o menor. O menor valor, pessoal, é quem no nosso caso? O 41. Então, o segundo passo, para organizar uma tabela em intervalo de classes, pegar o maior valor menos o menor, 60 menos 41, nesse caso, então, eu tenho o 19. Depois de ter feito, então, o cálculo da amplitude amostral, que é o maior valor menos o menor, eu vou usar, pessoal, uma regra de Sturges. Pessoal, essa regra de Sturges, ela vai dar uma estimativa de quantos intervalos de classe eu vou ter. Nesse caso, a gente vai ter 5 intervalos de classes. Como é que eu faço para calcular essa estimativa através da regra de Sturges? Essa regra aqui, pessoal, K, que é a quantidade de linhas dos intervalos de classe, é 1 mais 3,3, aproximadamente 3,3, vezes log de N, sendo que o N é o valor, é o número de valores, aliás, é o número de dados que eu tenho na minha amostra. Ou seja, aqui eu tenho 20 valores, então o meu N vai ser igual a 20. Pessoal, esse log é de logaritmo, esse log, essa tecla tem na calculadora. Então, como é que você faria na calculadora de vocês? Faria 1 mais 3,3 vezes, apertaria na tecla log de 20. Por que 20? Porque eu tenho 20 dados. Segundo a minha regra de Sturges, para aquilo que a gente está analisando agora, o meu K vai ser aproximadamente 5,29. 5,29. Pessoal,
A regra de Sturges é comum a gente encontrar números decimais, ou seja, número com vírgula. Esse valor você vai aproximar sempre para o valor inteiro mais próximo. Por exemplo, aqui eu tenho 5,29. Eu vou arredondar para 5. Se fosse, por exemplo, 5,76, supondo, você arredondaria para 6. Então, a gente sempre vai arredondar para o valor inteiro mais próximo, certo? O valor inteiro mais próximo, para nós aqui, como é 5,29, é 5. Então, vocês podem ver que eu já tenho aqui minha tabela pronta. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 linhas, que são os meus 5 intervalos de classes. Pessoal, o que a gente fez até agora? Temos os dados brutos, organizamos em rol, calculamos a amplitude da amostra, que é o maior valor menos o menor, achamos o número 19, peguei a regra de Sturges, certo? Que é 1 mais 3,3 vezes log de n, sendo que o n é 20, porque eu tenho 20 dados, certo? Fiz o cálculo, usei a minha calculadora, coloquei log de 20 vezes 3,3 mais 1, encontrei 5,29, eu vou arredondar para 5, que é o número inteiro mais próximo, ok? Bom, agora, pessoal, eu tenho o meu quarto passo, que é, então, a amplitude do intervalo. A gente vai ver o que isso significa daqui a pouco. Mas como é que se calcula isso? Eu vou pegar o 19, que é a amplitude da amostra, e dividir pelo valor que eu acabei de encontrar aqui a partir da regra de Sturges, certo? Então eu vou pegar 19 dividido por 5. Por que 5? Porque eu arredondei o 5,29, arredondei esse valor para 5, então coloquei aqui o valor 5. Essa divisão, pessoal, 19 dividido por 5, na calculadora dá 3,8. Agora vem uma coisa bem importante. O 3,8, ele está próximo do número 4. É importante deixar sempre a amplitude da classe, né? Ou seja, ó, a amplitude do intervalo que a gente vai calcular naquele momento, é importante também que seja um número inteiro, certo? É claro que vai ter situações que não vai ser um número inteiro, vai ser um número decimal. Mas sempre é bom se a gente tiver a oportunidade de arredondar para cima, nesse caso específico, eu coloquei a flechinha arredondar para cima, em outros casos também, em que a gente tiver a possibilidade de fazer esse arredondamento, às vezes não é necessário fazer esse arredondamento quando a gente está em número decimal. Mas se a gente consegue fazer como aqui 3,8, arredondar, por exemplo, para 4, como a gente tem números inteiros como base, é interessante. Por quê? Porque a gente deixa uma folgazinha lá na última classe, né? No último intervalo, na última amplitude de classe, na última classe que a gente vai analisar agora, vai ficar uma folguinha lá no final. Então, é melhor arredondar para cima nessas situações para garantir que todos os dados estejam incluídos em cada um dos intervalos de classe que a gente vai construir agora. Beleza? Então, ó, o valor que eu vou adotar para os nossos intervalos, né, a minha amplitude do intervalo, para os nossos intervalos de classe, eu vou adotar então o valor 4. Esse então é o quarto passo, o cálculo da amplitude dos intervalos que a gente vai construir na tabela agora. Bom, pessoal, depois disso tudo, depois dessa explicação, eu vou começar a montar a tabela. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar o primeiro valor, pessoal, ó, o meu primeiro valor, o menor valor é 41. Então, ó, a gente viu aqui, ó, o menor valor é 41. Eu vou pegar o 41 e somar com esse valor aqui que eu tenho, ó, que é o valor da amplitude do intervalo. Então, ó, 41 mais 4 é 45. Ou seja, a minha primeira linha vai do 41 até o 45. Aqui eu tenho que chamar atenção num detalhe, pessoal. Olha só, esse 41, que é o menor valor, ele está fechado. Vocês podem ver que tem essa barrinha aqui, ó. Ele está fechado no 41 e está aberto, ó. Não tem aqui a minha barrinha no 45. Está aberto no 45. Isso significa o quê? Que nesse intervalo, nessa classe, eu vou contar o 41, mas não vou contar o 45 aqui para minha frequência. Vamos ver como é que isso funciona. Quantos dados eu tenho entre 41 e 45 sem contar o 45? Vamos contar aqui, ó, pessoal. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Observe que eu fui até o 44.
Eu não contei nessa linha o 45, porque vocês vão ver que eu vou contar ele na linha de baixo, porque ele vai se repetir, certo? Então eu tenho 7 dados, esses 7 primeiros dados, ó, estão contidos nesse primeiro intervalo de classe. O 45, pessoal, que é esse aqui, ó, ele vai aparecer fechado aqui na linha de baixo, observe. Então na linha de baixo eu vou contar o 45. E vou fazer 45 mais 4. 45 mais 4 é 49. Quantos valores eu tenho entre 45 e 49? Ó, agora eu vou contar o 45. Ó. Eu tenho 1, 45, 2, 3, que o 46 aparece 2 vezes. O 50 eu não vou contar porque só vai até o 49. Então eu tenho 3 dados nessa linha. Depois eu vou repetir a mesma coisa. Ó, o 49 agora fechado na linha de baixo. 49 mais 3, 53. Então, ó, agora eu conto 49 e vou até o 53. Então, eu venho aqui, ó. Quantos dados eu tenho de 49 a 53? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 dados, que vai até o 52, ó. Então, aqui eu tenho 4 valores que estão no intervalo de 49 a 53. Acho que já deu para entender, né, pessoal? Ó, depois está fechado em 53. Eu vou contar os 53 na linha de baixo. 53 até 57. Ó, onde é que está aqui, ó? 53 até 57. O 57 eu não vou contar agora, ó. Eu vou contar só na linha de baixo. Então, quantos valores eu tenho, ó? Eu tenho apenas um valor, ó. E é o que aparece aqui, ó. Então, do 53 até o 57, eu só tenho o número 54. Novamente repito, o 57 eu não vou contar nessa linha. Eu vou contar ele na linha de baixo. Porque nessa linha aqui ele está aberto, ó, em 57. Ó, e ele aparece aqui embaixo de novo. Ó. Então, do 57 até o 61, lembra que eu falei que ia dar uma folguinha? O meu valor maior é 60, ó. Mas o meu último intervalo de classe foi até 61, porque aqui na regra de Sturges a gente arredondou para cima, né? Então, do 57 a 61, vou contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5 dados, que é o que aparece aqui no meu último intervalo de classes. Então, somando tudo isso, eu tenho meus 20 valores e a partir dessa técnica, desse passo a passo, então a gente conseguiu organizar esses dados brutos numa tabela de distribuição de frequência com intervalo de classe. Agora a gente poderia calcular, por exemplo, frequência relativa, como nós fizemos na nossa última videoaula, para complementar a nossa análise que a gente acabou de fazer a partir dessa tabela. Bom, pessoal, depois dessa rápida explicação sobre distribuição de frequência de intervalo de classes, um passo a passo que tem então como referência a organização em Hall, depois a amplitude da amostra, a regra de Sturges, certo? Depois a amplitude do intervalo e a construção da própria tabela. A gente tem 5 passos para construir e organizar os meus dados a partir da lógica da distribuição de frequência de intervalo de classes. Agora vai aparecer para vocês uma aplicação para vocês fazerem tudo isso que eu acabei de fazer e no final organizar uma tabela dessa para aumentar as habilidades de vocês de organizar os dados a partir da lógica da distribuição de frequência de intervalo de classes. Se tiverem dúvidas, podem deixar nos comentários que a gente pode conversar nos comentários ou também no e-mail que eu vou deixar na descrição desse vídeo. Um grande abraço, pessoal. Nos vemos por aí. Valeu. Tchau, tchau.